A paz do Senhor, povo de Deus, mais um compartilhando conhecimento, e hoje o que nós vamos aqui desfrutar é o que podemos aprender com Jesus, baseado no que está em Mateus capítulo 11, versículo 29, quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que nós podemos, irmão Rafael, aprender com o Cristo? Paz e graça. O que nós devemos aprender com Cristo ou de Cristo? Antes de eu responder, eu quero fazer a pergunta para o meu irmão Breno. A pergunta é: por que, já que devemos aprender de Cristo, por que nós devemos aprender dele? Porque ele é o nosso modelo maior e fidedigno, nosso modelo essencial. Nada melhor, irmãos, do que aprender com alguém que é formado naquele assunto qual nós procuramos. Se eu quero ser um professor, eu preciso ter aulas com alguém que seja capacitado para me ensinar tão bem quanto ele é. Para mim olhar para ele e dizer assim: eu quero ser igual a esse cara ou a essa pessoa. Então, imaginando isso, que estamos aí, dependendo da formação que a gente queira, à procura de alguém que nos ensine melhor, não tem nenhuma outra pessoa que um cristão possa aprender, que ensine tão bem quanto Cristo. É por isso que Paulo disse assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Paulo diz isso. João dá o conselho dizendo: aqueles que são de Cristo devem andar como ele andou. Então, não tem ninguém que ensine a ser cristão melhor do que o próprio Cristo. Afinal, cristão significa pequenos cristos. Ok. Já dito isto, como falou meu amigo, já que Cristo é o nosso maior exemplo. Por que ele é o nosso maior exemplo? Porque, primeiramente, ele é o exemplo perfeito. Ele é o modelo perfeito. Ele é o único homem na história que pisou na terra, que nunca cometeu um erro. Nele não há vestígio de erro, nele não há fragmento de erro. Ele é perfeitamente perfeito. Já que ele é o nosso modelo perfeito, essencial, primordial, acima de qualquer outro, o que devemos aprender dele? A primeira coisa que nós devemos aprender dele está no versículo que a gente leu. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender de Jesus, a primeira coisa é ser humilde. E outra coisa, humildade não é ser pobre, humildade não é ser rico. Humildade não depende de eu ser rico nem ser pobre. Humildade depende de eu estar com Cristo, de Cristo estar em mim. É Cristo que introduz em nós essa virtude, porque essa virtude advém, é gerada dele, em nós, pela obra do Espírito Santo. E um detalhe importantíssimo, irmão Branco: humildade não se aprende em nenhum outro lugar, a não ser na escola de Jesus. E eu tenho uma notícia para lhe dar: as matrículas estão abertas, são vagas ilimitadas. O próprio Cristo diz: aprendam de mim, ou seja, eu sou professor, eu tenho uma escola, se vocês quiserem se matricular, e uma matéria que eu sou muito craque, digamos assim, é humildade. Então ele tanto praticava, tanto ele ensinava humildade, como ele exercitava a humildade. Já que nós estamos falando de humildade, o oposto de humildade é orgulho, uma pessoa orgulhosa. A pergunta para o meu Bruno: qual é a diferença de uma pessoa orgulhosa e uma pessoa humilde? Humildade e orgulho, existe alguma diferença? Dê um exemplo para nós aí, por favor. Com toda certeza tem uma diferença enorme. Se você aí já estudou português, sabe o que é antônimos, que são o quê? Palavras com sentidos totalmente contrários, né? O contrário de alegria é tristeza. Pronto, o contrário de humildade seria a soberba, o orgulho. O contrário de Jesus seria o diabo. Se Jesus é uma representação perfeita de humildade, o diabo é a representação perfeita para a soberba. Alguns, não vou entrar nesse detalhe, alguns acreditam até que o pecado original não foi nem a desobediência do homem, mas o orgulho do diabo. Aí você pode olhar Isaías 14, o diabo dizendo que vai estabelecer um trono acima do trono de Deus, né? Muito orgulhoso. E esse é o problema. Quem é humilde, ele não
Entenda, ele não é menor do que ninguém, mas também ele não pisa em ninguém para subir. Quem é orgulhoso precisa usar de algum meio, tanto material quanto mental, para se fazer maior do que alguém. Ele precisa esconder alguém para poder aparecer. É por isso que o diabo queria: eu vou estabelecer o meu trono acima do trono de Deus. Então, muito cuidado, porque ou é um ou é outro. Ou você é humilde ou você é soberbo. E todo mundo precisa ter cuidado, porque todo ser humano vai ter que passar por esse problema de soberba na vida. E a questão é esperar Jesus, na verdade não esperar, mas deixar Jesus tratar em nós o caráter dele, de humildade. Verdade. A Escritura diz que Deus ele resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Okay? E outra coisa que nós devemos aprender de Jesus? A outra coisa que nós podemos aprender do Cristo é a sabedoria. Saber lidar com as situações, com as pessoas. Eu acho isso muito interessante na pessoa de Jesus, quando ele sabia o que responder para os escribas e fariseus, a maneira como ele livra a mulher do apedrejamento, a forma como ele conseguia ali ensinar os discípulos por parábola, quando não era por parábola, quando explicar a parábola, a maneira como ele ficava de olho nos ardis do diabo, né? Sempre ali, tanto em Mateus 4, quanto na declaração de Pedro ali, ele ficava sempre com muita sabedoria, de olho em todos os lados, sabe? E isso é muito edificante, da gente olhar assim para Jesus e aprender dele. É algo chamado sabedoria. E se nós não temos, devemos pedir a Deus. Esse é o conselho de Tiago, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá deliberadamente. Verdade. Sabedoria é fundamental para todos aqueles que querem estar com Cristo. Cristo, ele é a sabedoria personificada. Ele é a própria sabedoria em ação, ele é a própria sabedoria em exercício. Se você tem falta, peça, que ele mesmo vai fazer parte de você no quesito sabedoria. Outra coisa que nós devemos aprender de Jesus é a lei do desprendimento. Ok? O que significa essa expressão se desprender? O que é se desprender? É se desvencilhar. O que é se desvencilhar? É você não estar apegado àquilo, é você deixar de lado, é você deixar para trás. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Aquilo que te atrapalha, se desprenda. Ok? Se desprenda. Tome o exemplo de Cristo. Cristo não era apegado a nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Já que ele é o nosso exemplo maior, vamos entender e compreender essa questão do desprendimento, ok? Se o irmão Breno quiser falar outra coisa que devemos aprender de Jesus sobre o mesmo requisito. Falando sobre o desprendimento, um texto muito interessante é o de Filipenses capítulo 2, versículo 5, quando Paulo está exortando a igreja dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus se desprendeu do seu trono, se desprendeu da sua glória, ele se desprendeu do seu poder, né, para cumprir o propósito do Pai. Então, se desprenda. Outra coisa que a gente pode aprender com Jesus é a obediência. Muito importante o fato da pessoa ser obediente. O próprio Cristo declara N vezes o quanto ele obedecia ao Pai. Quando ele diz em João 4,34 que a comida dele consiste em fazer a vontade do Pai. Que é isso? É obediência. Quando ele diz em Mateus 26,42 que já que não dá para passar o cálice, seja feita a tua vontade. Ele diz isso para o próprio Deus. Então, obediência. Lucas 2,51 diz que ele era submisso aos seus pais. É obediente. Você não consegue obedecer o seu pastor? Cuidado. Você não consegue obedecer a sua liderança?
Cuidado, meu amigo. Se você é jovem, gosta de dar trabalho a pai e mãe, muito cuidado. Você precisa obedecê-los, certo? De fato, obediência é o combustível essencial para quem quer mudar com Deus, ok? Obedeça. Observe todos os homens que estão nos escritos sagrados. Todos tiveram essa questão de obedecer. Mesmo que alguma vez na sua vida eles desobedeceram, mas a história toda é obediência. Se Deus mandar você sentar, como diz Brandão, se sente. Nem olhe se tem cadeira. Tá certo? É muito bom você obedecer a Deus. Quem obedece a Deus não tem nada a perder. Ok? Outra coisa que a gente deve aprender com Jesus, irmão Breno, eu já quero compartilhar contigo, a questão da forma que ele tratava as pessoas, independente da sua classe ou independente do seu posicionamento. Eu queria que, como é que você vê o tratamento de Cristo em relação às pessoas? É algo interessante, irmãos, e é algo que a gente precisa pensar em todos os lados. Por quê? Porque o tratamento de Jesus para o pecador, reconhecido pecador, é diferente do tratamento de Jesus para o são. Lembra que ele disse, não precisa de médico os sãos, mas sim os doentes? Repara a maneira de Deus, de Jesus, o Cristo, tratar os publicanos como era diferente de Jesus tratar os escribas e fariseus. Então, para cada pessoa ele tinha uma abordagem. E isso faz o Cristo ser alguém assim completo, porque não existe nada mais eficaz do que o medicamento do Cristo. Porque ele sabe onde dói, ele sabe aonde é a ferida e ele sabe qual remédio usar. Se para os escribas e fariseus só funciona assim, ele só usava assim. Se para os publicanos funcionava assim, então ele usava assim. Tinha hora que ele dizia para os discípulos, vai com eles. Vai com eles. Mas tinha outra hora que ele dizia assim, vamos orar. Então, Jesus, em cada situação, Jesus tinha a sabedoria ali de tratar as pessoas de uma maneira. E isso fazia ele ser quem ele era. Ok? Então Jesus é tremendo. Para cada situação, ou para cada ação, ele tinha uma reação concernente àquele momento. O interessante é que Jesus tratava bem até as crianças. As crianças se aproximavam, os discípulos ficavam irritados ali, opa, calma, deixa as crianças, porque delas são o reino de Deus. Deus tratava bem todas as pessoas, até os excluídos. Digamos, o leproso. Jesus, ele toca o intocável. Ninguém queria tocar no leproso. O leproso, de fato, não podia nem se aproximar. Jesus toca nele. E diz que ele está curado. Jesus toca, Jesus se senta com publicanos e com pecadores. E pelo fato dessa ação, ele era criticado. Mas ali ele estava fazendo uma aliança de salvação com os pecadores. Então Deus, se você de fato se parece com Cristo, trate bem as pessoas, tá certo? Da forma que elas merecem ser tratadas. E como seres humanos e como imagem e semelhança do Altíssimo. Se o irmão Breno tiver alguma coisa mais para compartilhar, a gente pode compartilhar. Se não, a gente pode encerrar o nosso vídeo. O que aprender com Cristo. E a gente vai aqui falar sobre a última coisa do que aprender com Cristo. Não a última coisa que se pode aprender com Ele, mas que nós vamos falar que é a última coisa. E vamos terminar o vídeo de maneira diferente. O que aprender com Cristo? A ter uma vida de oração. É notório que Jesus acalmou a tempestade, mas veja o que ele fez antes. Ele orou. Ele partiu o pão dizendo, Pai, eu te dou graças. No Getsemane ele ora, Pai, se possível, passa de mim o cálice. Na cruz ele ora, Pai, perdoa-lhes. E depois da cruz, Romanos 8 diz que ele está à direita do Pai e intercede por nós. E nós vamos encerrar esse vídeo orando. A gente vai fazer uma oração nesse momento. Que nesse momento você reflita o que eu preciso aprender com Cristo. Tá? Fechamos nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Jesus, nós agradecemos a Ti por tudo e queremos que o Senhor realize em nós a obra que o Senhor já começou, Pai. Nos ensina a ser humilde, nos ensina a amar as pessoas, a tratá-las, Pai, independente do que sejam. Nos dê a sabedoria, Jesus. Nos ensina a nos desprender de tudo aquilo que quer nos impedir de fazer o Teu propósito.
que o Senhor ministra através do Teu Espírito aos corações através da Tua Palavra. Em nome de Jesus nós pedimos, se conosco em todos os momentos, Pai. E abençoa aquele que nesse momento está assistindo. Para a honra e glória do Teu nome, Jesus, porque todas as coisas, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, é tudo para a Tua glória. Pai, nós te agradecemos.